Puxa uma cadeira, senta aí. Eu sou o Danilo Júnior, você é muito bem-vindo ao Copo Talher e Conversa Fiada. E hoje a gente vai falar mais voltado para a parte do copo, mas não deixe de ser conversa fiada, porque a gente vai falar aqui, dar uma aula ligeira, uma aula breve, sim, sobre fundamentos do vinho. A gente não vai ensinar receita de nada, mas a gente vai falar sobre vinho e dar uma pincelada aí sobre o que é e tal, sobre degustação. Então, tenho certeza que vai ser um vídeo muito legal e você tem muito a aprender. Então, vamos lá, vamos começar. Tintos. Os tintos são fermentados junto às cascas. Nelas estão os pigmentos que lhes emprestam cor. O enólogo escolhe o tipo de vinificação de acordo com o produto que deseja. Um tinto ligeiro, de guarda, um branco frutado. Para cada vinho, vai ser usado um procedimento diferente. Na produção de tintos, a uva passa geralmente pelo desengaçador, que retira e descarta o engaço, que seria o esqueleto que sustenta os grãos. Se optarmos por fermentar a uva com o engaço, o vinho terá muito tanino. O tanino ele fica na parte sólida da uva e é um fator importante para a longevidade dos tintos. Por isso, vinhos de guarda, quando muito jovens, costumam ser agressivos, adstringentes, muito tânicos. Quase ao mesmo tempo que a uva passa pelo desengaçador, ela é amassada, não prensada, e bombeada para os tanques de fermentação. Cascas e outros sólidos tendem a subir à superfície, o que é ruim para a bebida. Deve-se empurrar esses sólidos, que a gente chama de chapéu, para baixo, ou bombear vinho sobre eles. A escolha do momento certo de separação das cascas vai alterar o tipo de vinho. Se quisermos um vinho de cor leve e consumo rápido, vamos separá-las mais cedo. Para um de guarda, esperaremos um pouco mais. Depois, cascas e sementes, eventualmente os engaços, são prensados, resultando no vinho de prensa. Ele é bem duro, tânico, mas mesmo os melhores vinhos costumam levar uma dose desse vinho de prensa para preservação. A fermentação termina quando quase todo o açúcar tiver virado álcool. Depois vem a segunda fermentação, a malolática, onde o agressivo ácido málico transforma-se em ácido lático, bem mais suave. Findo esse processo, os tintos têm de ser educados, refinados, ou seja, têm de envelhecer. Normalmente, os grandes vinhos de guarda, potentes, tânicos, são estacionados em tonéis de carvalho jovem, o que apressa ligeiramente seu envelhecimento, já que proporciona um pouco de contato com o ar. Os tonéis podem ser de outros materiais ou madeiras e, logicamente, os que devem ser consumidos mais cedo são engarrafados mais rapidamente. O tempo de educação varia de um vinho para o outro. Já falando dos vinhos brancos, eles são vinificados sem o contato com as cascas. Pode-se mesmo produzir um branco com uvas tintas, descartando-se as cascas e com elas o seu pigmento de cor rubi. É importantíssimo que as uvas cheguem em bom estado à cantina e não sejam amassadas no transporte, pois o branco é delicado. Devem ser prensadas com delicadeza para que se retire o mosto sem quebrar demasiadamente as cascas, os engaços e as sementes, o que lhe daria um gosto desagradável. O mosto obtido pode ficar decantando ou ser centrifugado, que é um processo mais rápido. Nesse período de decantação, a fermentação não pode começar. Por isso, faz-se uma sulfitagem com anidrido sulfuroso, o que retarda o processo. Uma vez decantado, o mosto vai para a cuba, onde é induzido a fermentação. A tendência é de uso de recipiente de aço inoxidável. Uma temperatura relativamente baixa, 18, 20 graus Celsius, faz com que a fermentação se processe mais lentamente, extraindo mais aroma das uvas, o que facilita a obtenção de vinhos aromáticos e frutados. No caso dos brancos secos, a fermentação vai até o fim, quando quase todo o açúcar virou álcool. Vinhos com até 3 gramas de açúcar são considerados secos. Os brancos, em geral, são consumidos mais cedo e ficam menos tempo na educação. O branco, antes de ir para a garrafa, costuma receber uma determinada dose de anidrito sulfuroso para proteger o vinho mais frágil da oxidação precoce, como já tinha explicado. Tintos também recebem esse aditivo,
só que bem menos, já que são mais robustos, menos sensíveis. É possível, ao abrir um branco e aproximar o nariz do gargalo, sentir cheiro de enxofre, o que não é necessariamente um defeito, pois se a dose de anidrido for correta, ele logo vai se esvair e não vai prejudicar o paladar. E agora que você já conhece o basicão do vinho, vamos para a degustação. Degustar um vinho é, na verdade, apresentá-lo aos sentidos: visão, olfato, tato e paladar, nesta ordem. Visão. Ao olhar um vinho, deve-se observar sua limpidez, sua cor. É melhor fazê-lo contra a luz. É sempre bom inclinar um pouco o copo para observar, pois aumentamos assim a superfície analisada. O vinho correto deve ser límpido, nunca turvo. Os mais límpidos são descritos como brilhantes. Muitas vezes bebidas velhas e de classe apresentam um sedimento, a borra, mas isso não indica defeito. É só um sinal normal de envelhecimento e mostra que o líquido deveria ter sido decantado antes de servido. Quanto à cor, pode-se dizer que é bem variável. Os tintos têm várias graduações do rubi. As leves, para consumo rápido, são mais claras, enquanto as bebidas de guarda têm uma tonalidade mais escura. Normalmente a cor rubi escura mostra que a bebida tem capacidade para envelhecer. Também é comum encontrar o tom violáceo nos tintos jovens. Quando vão envelhecendo, eles adquirem tonalidades alaranjadas, próximo ao grená. Os sinais da idade devem vir no tempo certo. Um tinto de guarda que apresenta tonalidade alaranjada indica velhice precoce. Os tintos ligeiro sequer devem adquirir essa cor, pois não têm estrutura para envelhecer e deveriam ser consumidos antes disso. Já os brancos de tons amarelados apresentam diferentes tonalidades e reflexos: esverdeados, citrinos, palha, ouro velho. O branco vai ficando mais escuro à medida que envelhece e oxida. Por isso deve-se desconfiar dos vinhos escuros demais. As exceções são poucas, e nelas o tom amarelo-ouro mais escuro não é defeito, mas sinal de maturidade. Quanto ao olfato, o cheiro antecipa o prazer. E há um ritual. Primeiro a gente pode aproximar o vinho do nariz e cheirá-lo sem mexer o copo. Depois rodamos delicadamente o copo para que ele libere mais aroma. Em seguida, basta aproximá-lo do nariz e dar algumas aspiradas rápidas e enérgicas, mas não fungadas profundas e espalhafatosas, que aí é feio. Não é preciso cheirar continuamente. Fazer pequenos intervalos entre as aspiradas é útil para que o olfato não embote. Não é preciso ficar investigando, tentando encontrar odores. Deve-se deixar que a imaginação funcione livremente. Devemos procurar duas sensações olfativas: aromas primários e bouquet. O aroma primário é o que vem da uva e do processo de fermentação. É mais direto, sem muitas mudanças. Às vezes faz lembrar frutas. Há aromas primários agradáveis e fortes. O bouquet vem com um envelhecimento, é mais complexo e sutil, não tão direto. Devemos procurar no bouquet os odores que nos são familiares, favorecendo a livre interpretação das sensações e a recuperação de uma certa memória olfativa. Sobre o tato. Os bons exemplares costumam dar a sensação de peso, de encher a boca. É o que se chama de corpo, de vinho encorpado. Se isso não acontece, a bebida parece meio aguada. É comum se confundir corpo com teor alcoólico. Não é a mesma coisa. Mas normalmente os mais alcoólicos parecem sim ter um pouco mais de corpo. Para que possamos perceber esses detalhes na boca, é bom adotar uma sequência simples que pode se tornar quase automática. Quando se prova um vinho, deve-se tomar um pequeno gole e deixar o líquido passear um pouco pela boca. É bom também respirar de leve, com lábios entreabertos, e finalmente engolir. Ao deixar a bebida percorrer todos os cantos da boca, percebemos as sensações táteis e do paladar. E falando em paladar, chegamos a essa última sensação, que é a percepção do açúcar, que varia de pessoa para pessoa. No vinho, dependendo da acidez, mais de 3 gramas por litro significa bebida doce, mas nem todo mundo repara o açúcar nessa proporção. O amargor é perceptível ao engolirmos. Já a acidez, que é parte importante, não deve ser muito agressiva. Quando o vinho tem uma quantidade considerável de ácido, é chamado nervoso. Os pouco ácidos são os chamados vinhos chatos, porque são meio enfadonhos, causam certa fadiga em quem está bebendo. A acidez é particularmente importante para os brancos, pois favorece a longevidade.
Há ainda a acidez volátil, mas essa é mais perceptível ao olfato, pois lembra o cheiro de vinagre. Os bons exemplares dão o retrogosto, aquele efeito durável e longo. E aí, curtiu essa viagem pelo mundo dos vinhos? Espero que sim. É um pouco do conhecimento que eu tenho a respeito, que não é muita coisa, mas achei que seria legal partilhar com você. Já vai dar aí para você começar a brincar. E se gostou do tema, quem sabe fazer uns cursinhos e ir mais adiante. Você pode acabar virando um sommelier, quem sabe. Quem sabe até um enólogo. Lembrando que tem diferença de sommelier para enólogo. Enólogo é o cara que produz os vinhos, né? O cara que trabalha na vinícola e é o responsável por idealizar cada novo produto dela. Sommelier é o cara que faz a degustação, é o especialista, é o cara que vai trabalhar mais em serviço. Ele vai trabalhar em restaurantes, ajudando os clientes a escolher que garrafa vão degustar, ou vai trabalhar também em lojas especializadas em vinhos, indicando o que o cliente tem que adquirir de acordo com a sua necessidade e o seu interesse. Mas enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil e a gente se vê nos próximos vídeos, continuando nossa programação normal. A gente se vê. Tchau, tchau.